Estamos de volta com o Top Saúde aqui na TV Centro-Sul, da Fundação do Alfredo Schaffler, que nos faz companhia, como em todas as quartas, é o Dr. Kennedy Costa, que é hipnoterapeuta master, iridossomatologista, palestrante, terapeuta holístico, e ele nos traz muitas informações na quarta-feira. Bom dia, Dr. Kennedy. Bom dia, Juliane. Bom dia a todos que estão assistindo agora ao Top Saúde, da TV Centro-Sul Picos, e hoje estamos mais uma vez aqui no quadro Corpo e Mente em Harmonia, e é um grande prazer estar aqui, como sempre. Prazer é todo nosso, como sempre. Dr. Kennedy, vamos falar sobre algumas coisinhas que, digamos, é conhecida principalmente pelas pessoas mais velhas, que é o reumatismo, artrite, artrose, espondiloartrose, ácido úrico. Essas palavrinhas são bem conhecidas aí pelo pessoal da terceira idade, e você vai explicar um pouquinho para a gente. Vamos começar pelo reumatismo. O que é reumatismo? As pessoas, quando escutam estas palavras, né, lembram logo de dor. Exatamente. E o detalhe interessante que você colocou, predominantemente acomete pessoas com a idade mais avançada, mas já há pessoas jovens, inclusive crianças, desenvolvendo alguns desses problemas. Então, o que seria o reumatismo? O reumatismo é uma palavra, é um termo utilizado para designar mais de 200 doenças que afetam os ossos, músculos, tendões, articulações e assim por diante. Então, nós iremos nos limitar a algumas, porque é muito vasto esse assunto. Vamos prosseguindo. Então, isso seria reumatismo. Então, termo para definir mais de 200 Não é doenças. O nome de uma doença, é um termo. É um termo que define várias doenças. Mais de 200 doenças. Olha só, até então pensava que era o nome de uma doença, tá vendo? É isso que o Top Saúde traz, muita informação. Dr. Kennedy, e quais são as causas do reumatismo? Muito bem, as causas são várias, mas vamos nos limitar às principais para ter uma visão mais ampla da coisa. Existem as causas promovidas pelo desgaste das articulações ou da estrutura óssea, dos ligamentos, dos tendões, e também pode ocorrer uma segunda causa por falha no sistema imunológico, que é muito mais complexo, febre reumática, artrite reumatoide e assim por diante. Sendo que hoje iremos nos limitar àquelas que não são autoimunes. Iremos falar um pouco sobre um tipo predominantemente sobre artrite. Vamos classificar também a artrose, que é um tipo de artrite, a espondiloartrose ou espondilose. Está tudo incluso, Vamos falar né? mais sobre esses três tipos e os respectivos tratamentos. Então vamos começar pela artrite, já que você falou dela. Muito bem, artrite significa inflamação da articulação. Então pode estar sendo comprometido a cartilagem, o líquido da cápsula sinovial, a musculatura que protege a patela, por exemplo, que é a rótula no joelho, e enfim, toda a musculatura que está envolvida no nosso corpo, ela também contribui para segurar e diminuir o impacto nas articulações. Então, um problema no músculo poderá também afetar uma articulação. E isso pode ser causado pelo desgaste, pelo acúmulo de cristais de ácido úrico nas articulações, e a falta de outros nutrientes que, quando nós falarmos sobre o corpo humano e sua perfeição, nós iremos dar detalhes sobre como o corpo reage para corrigir esse desgaste que existe nas articulações. Então, a artrite seria uma maneira mais simples, seria um primeiro sintoma, digamos assim. Ela pode progredir para várias outras coisas, entre elas a artrose. E o que poderia causar uma artrite? Um inchaço na articulação. São os sintomas. Isso. Dor, ela pode diminuir a amplitude do movimento, porque ela vai travando uma articulação. Poderá causar uma deformação na articulação, vai ficar dolorido, vai ficar inflamado e assim por diante. Então, isso seria um sintoma ou um problema até mais simples. Eu prefiro não falar a palavra doença. Vamos chamar de prefiro classificar a artrite como um sintoma que ela poderá progredir para a artrose, que também nós iremos falar. E a artrose, o que de fato é? No caso, é uma progressão da artrite, mas tem algo mais. É um tipo de artrite, mas também podemos classificá-la como uma progressão da artrite. Eu vou pedir aqui ao Júnior para colocar uma imagem que ela vai nos ajudar a entender o que seria uma artrose. Isso. Olha,
todos os ossos, na sua extremidade, ele é revestido por uma camada que ela é flexível e mole, chamada de cartilagem. Então, naquela figura, nós podemos observar que esse tecido mole, flexível, ele está sendo erodido, desgastado. E o corpo, para compensar isso, ele começa a produzir osteófitos, ou seja, uma estrutura óssea, tentando substituir aquela cartilagem, que não substitui. Produzindo esses osteófitos, eles vão ser cobertos por uma cartilagem mais fina, mas, no resumo geral, a cartilagem foi erodida, foi desgastada, chegou a ser produzidos osteófitos, que é uma estrutura óssea, e com isso a articulação não tem mais aquela simetria que ela tinha no começo, aquela perfeição. E isso, à medida que o tempo passa, vai comprometer, porque cria mais osso. E o encontro entre ossos nas articulações vai ser grandemente prejudicado e, em alguns casos, poderá ficar até inviável a movimentação. Seria uma calcificação desse? Ali, osteófitos é uma calcificação, sim. O que muda é a estrutura da parte extrema do osso. Então pode comprometer até a mobilidade da pessoa se não for tratada. Tem como tratar, doutor Kennedy? Olha, depois que tem osteófitos, com meios naturais, não, porque já criou estrutura óssea. Pode-se recorrer a cirurgias que façam a correção ou substituição de peças. Existe essa técnica já, está bem avançada. Mas tem como prevenir, chegar a esse ponto? Agora, para prevenir, para evitar que chegue a esse ponto, sim. Com o tratamento natural, uma pessoa que já está com artrose, ela não vai ficar 100% curada, porque o osso já cresceu. Então, o que poderá ser feito no tratamento natural é fortalecer a estrutura muscular, o que vai contribuir para diminuir o impacto numa articulação, e assim por diante. E também reforçar na alimentação, ou através de fitoterápicos, nós iremos falar isso aí mais adiante, quais são os componentes químicos que tem nos alimentos e nas plantas que irão contribuir para aliviar a dor. Em alguns casos, mesmo havendo já osteófitos, é possível ficar sem dor, mas os osteófitos não são dissolvidos. A menos que a quantidade seja muito grande, a dor não vai sumir 100%. Mas se for uma quantidade pequena, é possível o cliente, o indivíduo, conviver sem a dor. Então, para evitar a chegar a esse ponto, pode-se cuidar também através da alimentação, como você falou? Alimentação, fitoterápicos, eu vou deixar essa parte para quando nós falarmos sobre a perfeição do corpo humano, que daremos mais detalhes sobre isso. O Júnior pode até retirar a imagem, obrigado. E, por exemplo, só citando o exemplo aqui de outra, que eu não vou entrar em muito detalhe, tem a condromalácia patelar, que é quando se desgasta o revestimento da parte interna da patela. Isso é um caso muito grave, mas que também poderá ser evitado através de exercícios que fortaleçam, por exemplo, o músculo anterior da coxa, esse músculo aqui, ó. Então, fortalecendo esse músculo com o pezinho nas pernas, aliás, no pé, contribui muito para diminuir o impacto do peso do corpo e do movimento nas articulações, e uma alimentação rica em alguns nutrientes, como nós iremos falar daqui a alguns minutos, poderá contribuir para isso. Então, são vários termos que existem de doenças reumáticas. Nós iremos nos limitar àquelas que estão mais relacionadas com desgaste, que vem com a idade, obviamente, mas mesmo com a idade avançada, as pessoas que fazem as terapias que nós iremos orientar, elas não terão esse problema de forma nenhuma. E agora a espondiloartrose. Muito bem. Espondilose ou espondiloartrose geralmente é o termo utilizado para a artrose quando está localizada na coluna. Pode ser na região cervical, torácica, lombar, isso aí varia das atividades que uma pessoa exerce, a maneira como ela pega peso, o jeito que senta, o jeito que dorme. É um processo que se prolonga durante toda a vida, desgastando o disco intervertebral, que ele poderá até ficar deformado, e isso inviabiliza até um tratamento com quiropraxia. Se a espondiloartrose ela for bem desenvolvida, não é possível fazer o alinhamento vertebral. Aí, nesse caso, nós temos outros mecanismos para que o cliente não sinta dor. Quais seriam eles? Entre eles está o RPC, aquela técnica. Isso nós falaremos com mais detalhes na parte final. O que é que nós temos aí? Espondiloartrose. O ácido úrico, bem conhecido também o ácido úrico, né? Muito bem. Então, muitas pessoas
falam assim: no meu exame deu uma taxa de ácido úrico alta. Então, o que significa ter ácido úrico no sangue? Qual a importância de ter ácido úrico no sangue? Será que precisa? Será que não precisa? Olha, tudo que nós ingerimos nos alimentos, uma parte vai ser eliminada e a outra será aproveitada. Então, o que acontece? Essa parte que será eliminada, uma boa parte dela é absorvida e vai para a corrente sanguínea. E também o nosso organismo tem mecanismos para eliminar essas toxinas. Entre elas está o ácido úrico. Outras já saem diretamente no suor, nas fezes e na urina, assim por diante. Então, o que seria ácido úrico? O ácido úrico é o produto final do metabolismo das proteínas. O nosso corpo, ele vai transformar as proteínas em purinas e as purinas, consequentemente, serão transformadas em ácido úrico. Resumindo, nós ingerimos proteínas e no processo de eliminação, o que se resulta são ácido úrico. Então, esse ácido úrico, se ele ficar em excesso no sangue, esses cristais de ácido úrico, eles em excesso no sangue, poderão se concentrar em várias partes do corpo, principalmente nas articulações. Nós iremos até comentar sobre os rins, porque ele não causa tanto problema no rim, mas poderá causar também. O problema maior se dá com as articulações. Então, esses cristais vão se agregando nas articulações e vão desgastando, causando inflamação, dor e assim por diante. Então, o ácido úrico não é o problema é o excesso dele. Não é isso, justamente. Por quê? Essa questão de ácido úrico, como seria uma taxa normal? Entre 2,5 a 3 miligramas por decilitro. Seria o ideal nessa faixa. Não que o corpo tenha necessidade de ter ácido úrico, porque ele não tem função nenhuma. Mas é porque o nosso corpo está se alimentando, está se nutrindo, está trabalhando constantemente. Então, mesmo eliminando o ácido úrico, está chegando mais. Sim. Então, antes que se elimine, o ideal seria que ele esteja nessa faixa entre 2,5 e 3 miligramas por decilitro. Até 6 na mulher e até 7 no homem pode ser considerado normal, mas o ideal é que esteja no máximo em 3 miligramas por decilitro. Passou disso, está com 8, com 9, aí já começa a dar problemas, porque se tem mais ácido úrico circulando, consequentemente vai ter mais acumulação desses cristais nas articulações. E são eles que promovem o desgaste das articulações, o inchaço, a inflamação, vai ficar dolorido, pode comprometer também os tendões, os ligamentos e até a estrutura óssea, em alguns casos de doenças reumáticas que nós não estamos falando hoje, né? Por exemplo, a artrite reumatoide, que é bem mais complexa, além de desgastar a articulação, ela vai causar erosão no osso e assim por diante. É algo bem mais sério, né? Dr. Kennedy, como é que eu faço para evitar esse excesso de ácido úrico e, quando detectado esse excesso, o que eu faço para reduzir? Muito bem, o que fazer para reduzir o ácido úrico? Eu queria só finalizar aqui, lembrando que hoje não estamos dando muito destaque, apenas citamos algumas doenças reumáticas que têm ligação com o sistema imunológico, que são as autoimunes. Citamos, entre elas, a febre reumática, a artrite reumatoide e assim por diante. Essas são mais complexas, porque elas também poderão afetar outras partes ou outros órgãos do corpo. Então, o ácido úrico poderá ser eliminado através da alimentação e através dos fitoterápicos. E vamos falar agora sobre a perfeição do corpo humano, não é isso, Dr. Kennedy? A perfeição do corpo, já que estávamos falando aí das doenças reumatológicas, algumas delas. Dr. Kennedy, os nutrientes, eles têm ligação direta com essas doenças, a ausência de nutrientes, como é que é? Muito boa essa sua pergunta, com certeza tem uma relação diretíssima. E ainda falando sobre a perfeição do corpo humano, nós veremos que os cuidados adequados com a alimentação, exercícios e até com a própria mente farão com que nós não tenhamos esses problemas que nós acabamos de descrever.
porque todo mundo se movimenta. Quando se movimenta, se desgasta a articulação, o músculo e etc. Mas quando o corpo está bem nutrido, bem alimentado e tem tudo o que ele precisa, automaticamente essa máquina maravilhosa que é o corpo humano, ele trata de recuperar, de reestruturar aquilo que está sendo desgastado. Então é muito importante ter uma boa alimentação, praticar exercícios. Iremos falar sobre esses nutrientes, mas quando eu falo da perfeição do corpo humano, vamos lembrar aqui de um detalhe muito pequeno. Quando você leva um corte, seu cérebro entendeu que você levou um corte. Automaticamente, toda a estrutura corpórea, a defesa, vai ser envolvida para sarar aquele problema. O cérebro vai mandar mecanismo, o sangue vai coagular, as fibras de colágeno irão se reagrupar e assim por diante. Então existe automaticamente um processo de equilíbrio e de cura no nosso corpo. A cura já está dentro de nós. A questão é que nós não deixamos o nosso corpo em situação de sempre utilizar esse mecanismo de cura. E como é que esse mecanismo de cura ele é fortalecido? Através de uma vida saudável, uma boa alimentação. Olha, quando você consome, por exemplo, como nós falamos, alimentos, proteínas que são ricas em purinas ou que são transformadas em purinas e depois em ácido úrico, o corpo entende que tem ácido úrico no seu corpo e já procura eliminar. Só que quando ele não consegue fazer isso é porque a coordenação, a orquestra hormonal que existe no seu corpo, ela não está bem cuidada. O cérebro não está comandando bem porque ele também não está recebendo os nutrientes necessários para que ele coordene de uma forma perfeita todos os nutrientes do corpo. Quando eu falo a perfeição do corpo humano, aí eu volto para todo o corpo, para o cérebro, para todo esse processo que, quando está numa harmonia dinâmica, nós eliminamos todas as toxinas do corpo. E eliminando todas essas toxinas do corpo, a imunidade estará alta, estará equilibrada, os anticorpos serão produzidos no momento certo, porque nós estaremos saudáveis. Isso não vai servir só para reumatismo, mas para vários outros tipos de doenças. Estou falando das doenças reumáticas autoimunes. E com relação a recuperar o que está sendo gastado no corpo, vamos dar aqui o exemplo da pele. A cada 30 dias a nossa pele se renova. Então, a pele vai envelhecer mais rápido se não ingerirmos de maneira suficiente e adequada o colágeno em nossa alimentação. O colágeno está presente nas articulações. Então, existem mecanismos, combinações de nutrientes que farão com que esse colágeno seja aproveitado de uma maneira mais intensa, mais eficiente. O cálcio que nós ingerimos, também dependendo da maneira como nós o utilizamos, nosso organismo irá aproveitar de uma maneira mais completa. Por isso que é importante, falando de nutrientes, que é a sua pergunta, a trofoterapia, a terapia pela nutrição, é dar ao corpo o que ele precisa para tratar problemas que já estão aparecendo. Isso nós identificamos com o exame iridosomatológico, o que já está em começo no corpo, em formação, porque aí eles mostram disfunções hormonais, desarranjos na estrutura e no funcionamento do corpo, se a estrutura do corpo está fraca. Identificado isso, para cada pessoa iremos escolher o que seria melhor. Para uma pessoa seria o aumento da vitamina C, para outra a utilização de mais cálcio, para outra um fitoquímico, porque a nutrição já não está sendo suficiente para eliminar o ácido úrico e assim por diante. Mas lembre-se que o foco do que eu estou falando aqui, quando eu falo de perfeição do corpo humano, é que se temos uma vida saudável, uma mente equilibrada, nosso corpo se encarregar de nos curar de tudo que vem aparecendo no dia a dia. E no caso aqui, de eliminar o ácido úrico. E estamos falando sobre reumatismo, que não é uma doença, é um aglomerado de doenças, né? São mais de 200 doenças. Então, e falando em reumatismo, falamos também da perfeição do corpo humano e agora vamos falar na forma de tratamento. Falamos sobre nutrientes, hormônios, fitoquímicos, terapias corporais e o Dr. Kennedy Costa vai explicar para a gente agora sobre esses cuidados, o tratamento através desses itens falados.
Muito bem, ainda falando sobre nutrientes, falamos aqui sobre colágeno, que é importante para o revestimento das articulações. É importante também ter um consumo de vitamina C, porque a vitamina C vai ajudar com que o organismo ele organize as moléculas de colágenos, formando as fibrilas, que darão aquela sustentação ao tecido do corpo, seja no joelho, seja na pele. Onde tiver colágeno no corpo, a vitamina C vai ajudar nessa formação de fibrilas. A vitamina C se encontra em vários alimentos. Em vários né? alimentos, né? Na acerola, no caju, na laranja e assim por diante. Né? Outro detalhe interessante é com relação à vitamina D. Aí muitas pessoas dizem, olha, o sol é fonte de vitamina D. Não é bem assim. O sol faz com que a nossa pele sintetize a vitamina D3. Então, o sol é quem vai ajudar o nosso corpo a fabricar a vitamina D3, que ela contribui para uma fixação do cálcio nos ossos. E a vitamina D também está nos alimentos, né? A vitamina D também está nos alimentos, principalmente os alimentos ricos em óleo. Quais seriam eles? O óleo de coco, a semente do girassol, o óleo de germe de trigo, o azeite de oliva, todos eles têm vitamina D. Que legal. São alimentos não difíceis de encontrar, né? Pode estar inserido na nossa dieta. Exatamente. Então, eles melhoram a fixação, a absorção do cálcio pelos ossos. Podemos ainda complementar nesse sentido, falando sobre a vitamina K2. A vitamina K2 ela é muito interessante porque ela vai contribuir para que o cálcio que está na nossa alimentação, ele seja fixado nos ossos e ela impede que esse cálcio escape e vá se acumular para endurecer as paredes dos vasos sanguíneos. Então ela tem esse duplo efeito no nosso corpo. Por isso que é muito importante nosso corpo estar bem nutrido para que tudo ocorra de forma harmoniosa e seja bem aproveitado. Um dia, eu acredito que nós ainda sempre nós citamos a palavra trofoterapia, Sim. mas teremos ainda um quadro, um dia específico, só sobre isso, mostrando mais detalhes para todo o funcionamento amplo, né, do Dr. corpo. Kennedy? É muito amplo. É a trofoterapia, a terapia pela nutrição, que já é isso que nós estamos falando aqui, de cálcio, vitamina D3, vitamina K2 e assim por diante. Então, o cálcio é muito importante para o nosso corpo, não só para os ossos, mas para a parte muscular. O movimento muscular, a contração e o relaxamento, ele se dá quando existe uma boa quantidade de cálcio associada ao magnésio. Então, nos tratamentos naturais, sempre nós recomendamos o cálcio associado ao magnésio, para não ter perigo desse cálcio sozinho se juntar com uma molécula de gordura, por exemplo, e causar arteriosclerose. Aí vem também a vitamina B2, que ajuda a impedir que isso ocorra, e assim por diante. Tudo isso muito na complexo. Trofoterapia, né? Tudo através Tudo dos na alimentos. trofoterapias. Por exemplo, você que vai consumir vitamina A, D, E e K, é importante colocar na salada, por exemplo, que tem esses alimentos, que tem alimentos com esses nutrientes, colocar, por exemplo, o azeite de oliva, porque essas vitaminas são lipossolúveis, então terá um bom aproveitamento dos nutrientes. Então, não é só ingerir os nutrientes, Era isso que eu ia dizer. ingeri-los de uma maneira que o organismo consiga assimilar. Isso é o que é importante. É isso que eu ia comentar, né? Às vezes as pessoas se alimentam, mas eu como isso, como aquilo. Só que tem a forma correta de consumir o alimento, né? O horário correto, tem toda essa questão que faz toda a diferença, né? Na absorção. É bem complexo isso, mas o resultado será saúde no corpo e na mente. Então, aqui nós estamos praticamente encerrando esse aspecto de nutrição. Vamos para os fitoquímicos. Fitoquímicos são aquelas substâncias que já foram pesquisadas cientificamente no Brasil, fora do Brasil, em laboratórios e universidades, que têm ação comprovada para fortalecer os ossos, desinflamar a musculatura, a articulação, ajudar na absorção do cálcio, eliminar ácido úrico e assim por diante. Agora, quando seria necessário a intervenção com fitoterápicos? Veja bem, eu sou terapeuta naturalista, eu vou falar apenas aqui de métodos naturais. Existem os tratamentos químicos, mas Sim. eu não posso falar sobre isso porque não é minha área e também não posso recomendar e nem devo remédio químico para ninguém. Quem quer se tratar com medicamento químico, ele vai procurar um médico, no caso aí um reumatologista, mas em se falando de tratamentos naturais, quando
os cuidados com alimentação e nutrição já não são suficientes, porque o desgaste já é crônico, os problemas já estão bem avançados, então é importante partir para a fitoterapia, que são plantas ou partes das plantas que foram pesquisadas, estudadas, experimentadas e que estão em forma de cápsulas ou comprimidos, já naquela dose adequada para o efeito terapêutico no corpo. É óbvio que você pode tomar um chá, pode comer mais frutas, que também vai ajudar na eliminação do ácido úrico, mas os fitoterápicos terão uma ação muito mais rápida, porque é feita a combinação de várias plantas que têm princípios ativos que são realmente comprovados. Então, todo esse conjunto vai contribuir para que o corpo tenha saúde, para que se recupere a saúde. Você que está nos ouvindo, que já tem esses problemas de reumatismo, que se subdivide em vários problemas, dores nas juntas, na coluna, nas articulações de um modo geral, bursite, lombalgia, cervicalgia, fibromialgia, que também é considerado um tipo de reumatismo. Isso. Todos esses tipos de problemas, todas essas mialgias, que são inflamações nos músculos, todas essas artrites, que são inflamações nas artrites, e até problemas de descalcificação, tudo isso é tratado com produtos naturais, principalmente alimentação e fitoterápicos, que são ricos nos fitoquímicos. E eu acredito que agora só temos a última parte, que seria terapias corporais. As terapias corporais. Muito bem. Tratar com trofoterapia, fitoterapia, já é uma terapia corporal, mas seremos mais específicos agora sobre o manuseio com a articulação e com a coluna. Uma pessoa que tem uma artrose simples, ela poderá até fazer um tratamento com quiropraxia, que ajuda nas articulações, mas especificamente na coluna. Uma espondiloartrose simples na coluna não impedirá de fazer a quiropraxia ou alinhamento vertebral. Mas para aquelas pessoas que já têm a idade mais avançada e que não é mais possível fazer o alinhamento das vértebras, nós utilizamos com sucesso o RPC, que é o reflexo punturamento na coluna. Eu estou falando aqui de uma espondilose ou uma espondiloartrose na coluna que impede de fazer o alinhamento, ou até mesmo uma osteoporose, que também impede de fazer o alinhamento. Então, para isso, nós iremos provocar o alívio da dor com essa técnica chamada de reflexo punturamento na coluna, que é o RPC. E que não é invasiva. Não é invasiva, é bem algo simples. Bem simples, gente. Você que está nos ouvindo, eu sempre convido as pessoas a experimentarem o RPC lá no Centro de Terapias Naturais, aqui em Picos. Já estamos aqui há 26 anos e eu daqui irei para lá, com certeza já tem pessoas esperando para fazer o RPC. E, inclusive, é bem rápido. Então, você que quer experimentar, é 0800, é para conhecer mesmo. Certo? Vale a pena que, inclusive, que eu já disse na quarta passada e digo hoje de novo, a galera está aqui só esperando acabar o programa para fazer uma sessão. Bem rapidinho, gente. E concluindo aqui, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que tem esses problemas, que a alimentação, medicamentos fitoterápicos, RPC, em alguns casos quiropraxia, tudo isso contribuirá para aliviar e até para sumir com a dor. Cada caso é um caso. Verdade, mas realmente é uma mágica. Produção, coloca na tela o Instagram de Dr. Kennedy mais uma vez, para quem quiser tirar dúvidas, quiser marcar consulta, está aí, @Kennedy_Costa_terapeuta, lá você encontra o contato, né, Dr. Kennedy? Pode entrar em contato, lá também você encontra muitas informações sobre essas terapias naturais que são maravilhosas. Dr. Kennedy, muito obrigada mais uma vez. Quadro Corpo e Mente em Harmonia é maravilhoso. Eu que agradeço e é um prazer imenso sempre estar aqui contigo e com todos da TV. E com todos que estão nos assistindo também. Exatamente, todos que nos acompanham aqui no Top Saúde. Próxima quarta, teremos o senhor remotamente aqui, não é? Exatamente. Vai ter uma temática bem legal também, não perca não. Próxima quarta-feira no quadro Corpo e Mente em Harmonia vai ser diferente.